Oi, pessoal, tudo bem? Bom, acho que a maioria já me conhece, né? Meu nome é Denise, é um prazer estar com vocês aqui. Nós vamos conversar um pouquinho hoje. O tema que eu escolhi é sobre a intolerância e a tolerância. É um tema que é bem atual no cenário do planeta de hoje, mas infelizmente não é um tema só da atualidade, é um tema que vem já no coração da humanidade desde que o mundo é mundo, né? A humanidade já carrega a intolerância no coração, então a gente vai conversar um pouquinho sobre a intolerância. Mas exatamente por conta disso, do que a gente vai conversar hoje e de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente tem visto, eu gostaria de pedir licença para vocês, para a gente dedicar o evangelho dessa noite, a nossa prece, para a zona de conflito que a gente tem visto lá no Afeganistão, que está uma coisa muito triste mesmo, né? Que os mentores de luz possam levar as nossas preces até aquelas pessoas, o que a gente pode fazer no momento, né? Rezar muito por eles, pedir para a Mãe Maria interceder esses fluidos de amor que a gente traz no coração, pedindo muito para que as coisas se resolvam da melhor forma possível e as pessoas não sofram como estão sofrendo naquele lugar que já traz tanta dor há tantos e tantos anos, né? Então vamos começar com a nossa prece. Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, meu Pai. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças e graças a Deus. Que assim seja. Então, como a gente estava dizendo, falando sobre a intolerância, né? Se nós formos estudar a história da humanidade, nós vamos ver quantas catástrofes, quantas desgraças, quantas guerras, quantas tristezas, quantas coisas horríveis aconteceram já na história da humanidade por conta da intolerância e que poderia ter sido evitado se as pessoas, se a humanidade já tivesse tido mais compaixão, tivesse tido mais compreensão, tivesse tido mais amor ao próximo, tivesse tido mais tolerância mesmo um com o outro, por conta das suas diferenças, por conta das suas crenças, por conta da sua liberdade, porque todos nós temos o direito à nossa liberdade. Então, se nós respeitássemos essa liberdade do próximo, né? Se nós realmente entendêssemos isso, não teria havido tantas guerras, tantas coisas ruins como já aconteceu na humanidade, que a gente, se for estudar a história, fica até cada vez mais aborrecida e sim, de queixo caído com tudo, né? Então, nós podemos concluir que a intolerância ela é uma chaga, um câncer no nosso coração, que a gente precisa prestar atenção nela.
e que a gente não se dá conta. E que muitas vezes a gente, no nosso círculo, a gente fala, não, mas eu não sou intolerante, eu não tenho essa intolerância, eu sou uma pessoa tolerante, mas às vezes até assim, em pequenos comentários que a gente faz, em pequenas atitudes que a gente tem, pequenos gestos que a gente acaba demonstrando essa intolerância, acaba demonstrando esse ranço que a gente já traz, né, de antepassados e que vai se perpetuando, que a gente vai trazendo e que a gente não se dá conta. E que a gente precisa parar e se dar conta disso para nos melhorarmos e para falar, não, chega, eu preciso entender isso, nós precisamos entender isso para não deixar a coisa ir para frente, porque se cada um de nós pararmos para prestar atenção nos nossos pensamentos, porque começa nesse pensamento, aí depois vai um pequeno gesto, uma pequena palavra, uma atitude, a coisa vai se ampliando, porque a intolerância, ela se espalha, né? A intolerância, por isso que ela também é perigosa, porque a intolerância, ela acaba tomando conta até de uma comunidade, né? O outro que não quer ser diferente para não ser retalhado, então ele acaba demonstrando a mesma intolerância que você em relação ao outro. Então, a intolerância, ela é uma coisa, nesse sentido, muito dolorida, muito ruim, muito maléfica ao próximo que sente essa intolerância, e que cada um é responsável por isso, e que cada um vai arcar, né, perante Deus no plano espiritual com esta responsabilidade pela dor que causou ao outro por essa intolerância. E ser intolerante é uma coisa tão séria que você quer mandar até na consciência do outro, na liberdade de pensamento do outro, né? Então é uma coisa muito séria, né? O intolerante, ele como eu marquei aqui, a intolerância, ela é maléfica, porque o intolerante, ele é arrogante, orgulhoso, egoísta. A intolerância, ela é raivosa, ela é impaciente, ela é violenta, ela traz a violência, a intolerância, né? Ela traz a raiva. Já a tolerância, ela é o contrário disso. A tolerância é o que foi pregada por Jesus, é o que foi trazido por Jesus no Evangelho, né? Ela é benéfica, ela é pacífica, ela respeita o próximo, ela traz a humildade, porque você não se acha dono da razão, você não acha que a sua opinião tem que prevalecer, né? Então você tem a humildade de escutar o outro, de conversar com o outro. Já a intolerância não, né? Você tem consideração, e isso é o amor e o respeito ao próximo, coisa que a intolerância não tem, né? E Jesus, né? O maior exemplo de tolerância, de amor ao próximo, de respeito ao próximo, que veio pregar isso, ele foi um dos maiores assim, vítimas de intolerância da humanidade, né? Por quê? Porque ele pensava diferente dos judeus na época. Ele não era um judeu ortodoxo, ele era um judeu, mas ele não tinha não seguia aqueles rituais, ele não guardava o sábado, ele não tinha aquelas... ele não seguia aquilo, então ele simplesmente pensava diferente. E aí houve muito, os judeus, os rabinos daquela época, né?
se voltaram contra ele. E o ódio foi tanto que nem Pôncio Pilatos conseguia entender, né? Porque tanto ódio contra aquele homem, porque os romanos também não entendiam porque tanto ódio que os judeus tinham contra ele, porque ele acreditava em coisas diferentes, só porque ele tinha crenças diferentes. Então, nós temos que, a humanidade exatamente tem que aprender isso. Não é porque o outro é diferente, ele acredita em coisas diferentes, ele é diferente, ele se veste diferente, ele mora em lugares diferentes, ele quer ser diferente, que ele é menos, ou que ele é mau, ou que ele... Isso é a intolerância. E a intolerância, ela é uma chaga que só destrói as pessoas, destrói a humanidade e vai levando a dor cada vez mais, e que nós temos que ter condições de lutar contra isso, né? E existem duas passagens no Evangelho que Jesus dá bronca nos discípulos dele, que uma das passagens ele está com os discípulos e dois discípulos sabem que tem um outro homem que também está em outro lugar expulsando os demônios. O outro homem também expulsa os demônios, bens, lá na época e tal. E o discípulo ficou assim, indignado, como que esse homem não anda com Jesus e também expulsa demônio? Então o discípulo foi lá tirar satisfação com ele. Onde já se viu? Não anda com Jesus, não é de Jesus e também expulsa demônio? Então o discípulo foi lá tirar satisfação com ele, falou para ele que não era para ele fazer isso, proibiu ele de expulsar demônio, que só Jesus podia fazer isso, brigou com ele e tal, e foi até Jesus e falou: mestre, nós vimos um homem que também estava expulsando demônios e nós falamos para ele não fazer isso, porque ele não andava com o Senhor, então ele não pode fazer isso. E Jesus falou: não proíba. Por que ele não pode expulsar demônios? Só porque ele não está andando conosco? Não o proíba. Ou seja, quem era eles para proibir o homem de não expulsar demônio? Desde que ele estivesse praticando o bem, né? Por que ele não podia expulsar demônio? Isso era uma intolerância por parte dos apóstolos. Só o que era ali deles, de Jesus, era o correto. E Jesus falou: não é assim. Né? E tem uma outra passagem também que eles estão chegando numa estalagem de um lugar que tinha judeus muito rigorosos, né? Muito assim, que seguiam a lei muito à risca, e eles foram pedir guarida nessa estalagem. E o dono da estalagem não quis dar guarida a eles, exatamente porque eles não eram judeus assim rigorosos, assim ortodoxos. Eles eram judeus que seguiam outro tipo de, né? Eles eram mais liberais, judeus seguia outras coisas. Então o dono da estalagem disse que não daria guarida a eles. E os discípulos também ficaram doidos da vida com o homem. Como ele não quis dar guarida pra gente? Aí ele chegou e falou: mestre, ele não quis dar guarida pra gente. O senhor quer que eu diga para ele que o senhor vai fazer descer fogo do céu e pegar fogo na estalagem? Aí Jesus ficou espantado e falou: homem, por que tipo de espírito me toma? Né? Ou seja, eu vou falar para ele que eu vou fazer descer do céu fogo e pegar fogo na estalagem dele porque ele não quis me dar a guarida. Ou seja, ele foi intolerante, o dono da estalagem foi intolerante, mas eu ia pagar a intolerância com intolerância também. Então ele também chamou a atenção dos discípulos dele.
né? E existem outras passagens assim que ele vai ensinando os discípulos dele que não era assim pagar a intolerância com intolerância, não era para ser impaciente com as pessoas, né? Então, no Evangelho tem várias passagenzinhas que a gente pode pegar essas nuances, que a gente pode perceber, e no fim, né, ele foi tratado com tanta intolerância e no fim e mesmo no fim ele foi tolerante com os ladrões que foram crucificados ao seu lado, que estavam ao seu lado, né? Então, gente, vamos prestar muita atenção nisso, vamos prestar atenção nos nossos atos, porque no nosso pequeno círculo, né, de vida que nós temos, nós podemos ir espalhando essa sementinha da tolerância que é tão importante nesse planeta e que faz tanto tempo que está precisando de tolerância, de amor, de paciência, de respeito ao próximo, porque a tolerância ela abarca, né, uma série de outras coisas boas, ela anda de mão dada com tantas coisas boas, e se ela falta, ela também vai abarcando tantas coisas ruins, não é verdade? Então, obrigado pela atenção, vamos fazer as nossas vibrações, né? Pedindo que esses fluidos também alcancem o nosso lar, abençoe o nosso lar, abençoe o lar de todos aqueles irmãos necessitados de saúde, necessitados de paz, necessitados de um emprego, né? Necessitados de saúde física e mental também, emocional. Que Jesus abençoe a todos, que a nossa casa fique iluminada com a presença dele, com a presença da Mãe Maria, viu? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo.